Eu fui abordado, Coronel Telhada, por alguns amigos do passado e falou assim, pô, vocês falam tanto lá, sabe que uma pessoa que foi presa, ela não pode ter o direito de se reintegrar à sociedade? Eu falo, tudo bem, mas para ser presidente do país, acho que a gente vende uma coisa séria lá fora. Qual que é a visão do senhor em relação a esse estado político? Eu vou colocar como estado, em letra maior, tá? Esse estado político que o Brasil está vivendo. Olha, eu sou militar desde os 17 anos, portanto sou legalista ao extremo, sou policial militar, combato o crime duramente e entendo também que dentro da lei, a pessoa que cumpriu sua pena, ela cumpriu sua pena, ela tem direito a ter a sua vida normalizada a partir daí. No entanto, esse cidadão ao qual o senhor se refere, ele não cumpriu a pena. Ele foi condenado, depois foi descondenado, ele não foi absolvido, o processo se reiniciou, portanto, ele não pagou o que ele devia. Portanto, ele tem muita coisa a responder, não só ele, como muitos que o cercam. O problema é que eles levaram o país a uma situação quase de bancarrota, desviaram dinheiro público por inúmeras situações, inúmeras vias, enviaram dinheiro para outros países enquanto havia necessidade aqui no país, desviaram dinheiro da saúde, desviaram dinheiro da Petrobras, enfim, de todos os setores, do Postales, afundaram os Correios. Quem conhece a história do Postales, que é o órgão de saúde que cuida da saúde dos funcionários do Correio, se assusta quando vê o que é com o Correio, que era uma das entidades mais confiáveis do país, está destruído hoje. Então, tudo que o PT, ele é Midas ao contrário. Midas, tudo que ele colocava a mão virava ouro. Esses cidadãos aí, tudo que ele coloca a mão vira... É uma palavra mais suave, excremento, para não falar outra coisa pior. Então é complicado, gente. Então a situação é essa. Agora, nós estamos falando aqui de cidadãos que, infelizmente, não só falta capacidade técnica, incompetência, que foi dito aqui, infelizmente envolvidos com desvio de valores absurdos, mas que em muitas situações apoiam o crime. Nós falamos do Dino Flávio, eu também não sei se vocês viram na semana passada um vídeo do Rui Costa, o futuro ministro da Casa Civil aí, ele num vídeo, ele defendendo a situação da pessoa que participa do tráfico, ou seja, do traficante. Ele justificando a ação do traficante, chamando os traficantes de trabalhadores. Como se o tráfico de entorpecente, eu tenho esse vídeo aqui, realmente eu não quero deixar a televisão aqui numa situação difícil, porque colocar um vídeo desse é complicado, mas é a realidade, doa quem doer, é a realidade. Ele deixava bem claro que quem participava do tráfico era trabalhador e que o tráfico era um trabalho que essas pessoas desenvolviam. E quando eles eram combatidos, eles partiam para outras situações, ataque a carro forte, ataque a banco, ou seja, deixando bem claro que o tráfico não deveria ser combatido, deixa quieto, é melhor. Então, infelizmente, essa índole, esse viés ideológico aqui que foi tão bem dito pelo Abduch aqui, a situação pelo Tomé aqui, a situação do comunismo, do socialismo, que no meu entendimento, comunista, nazista, fascista e socialista é a mesma situação, só que um ganhou a guerra e o outro perdeu lá atrás na Segunda Guerra Mundial. Mas é tão culpável quanto eles terminaram milhões de pessoas e ainda o fazem hoje. É só ir num país comunista, num país socialista, para ver a perseguição de homossexual, a perseguição religiosa, a perseguição ideológica. Olha o que está acontecendo na Ucrânia hoje. Eles tanto defendem, a Ucrânia está sendo atacada pelos comunistas. Cuba virou, agora que está abrindo um pouquinho, virou paraíso turístico. Mas ninguém quer morar lá, só querem sair de lá. Coreia do Norte, China, Venezuela, são exemplos muito claros do que é um governo socialista, um governo comunista. Coronel, só um complemento. Segundinho, 10 segundos para você, Ricardo Ross. Simples. Qualquer tipo de extremismo é ruim e nós não podemos permitir isso no Brasil. Sem dúvida. Qualquer tipo extremista é ruim. Isso a gente aprendeu lá atrás na escola militar, Ricardo. Todo extremismo é condenável, não seja de direita ou de esquerda. Porque o extremista, ele não aceita, não é democrático. E não dá para conversar, não dá para conversar. Exato. Ele não aceita a opinião de outro, é só ele que tem razão. E ó, já que a gente está falando do ministério, né? Vamos falar de Simone Tebet. Falando em ministério e disputas, a pergunta que não quer calar nos corredores de Brasília é: qual será o futuro de Simone Tebet? A senadora se tornou uma das principais aliadas de Lula, mas ainda não foi confirmada para comandar nenhuma pasta do governo eleito. Nos bastidores, comenta-se que Tebet foi convidada para assumir o Ministério do Planejamento, mas ela teria a ambição mesmo de ocupar um cargo de maior prestígio no Executivo. Falamos bastante disso aqui na semana passada, né, Ricardo Ross? E agora eu quero a sua opinião, porque parece que está chegando, o fim do túnel está chegando. E há uma luz para Simone Tebet?
Olha, vai ter que ter uma luz para Simone Tebet. Simone, você foi enganada. Você foi enganada pelo PT. Você acreditou na conversa do PT nos bastidores e agora está aí o preço que você está pagando. Agora, mendigando um espaço no governo para não ficar totalmente fora do holofote e poder ter a sua viabilidade na sua candidatura em 2026. E é isso que o PT está enxergando. O PT está vendo que você, em 2026, você foi a terceira colocada nas eleições, mais de 4 milhões de votos, você tem alguma viabilidade para 2026 e o PT quer te apagar o máximo que puder. Isso é estratégia política. E o Lula é um grande estrategista político, goste dele ou não goste dele. Desde a época que ele era sindicalista lá atrás, ele sabe a arte de negociar. E na política, isso é importante. E ele está fazendo isso com você. É um bypass que você está tomando do PT. Primeira aí aula na vida política, no primeiro time, no alto escalão. Espero que você aprenda. Vai acabar ficando aí com algum... Rapidamente, me explica de novo. É o primeiro o quê? É o primeiro bypass que ela tomou. Para jogar com grandes jogadores. A Simone é uma grande pessoa, mas tomou um passo para trás do PT. Pera um pouco, me perdoa, Ricardo. Eu vou ter que discordar de você. Divida a tela para mim, por favor, na produção, entre Ricardo Oso e Tomé Abduch. Divida a tela aí. Começamos o debate. Vamos lá, que é para esquentar. Vamos começar para esquentar a sua tarde de segunda-feira. Eu vou ter que discordar totalmente de você. A Simone Tebet foi enganada. A Simone Tebet enganou todo mundo. Que história é essa de foi enganada? A Simone Tebet, ela era vista como uma possível terceira via da própria direita. Eu vi muita gente aí, muita mãe de família, muito pai de família, eu vou votar na Tebet como uma opção de terceira via. Pessoas que não são de esquerda. Ela enganou todo mundo. Ela se apropriou dos votos da direita para poder fazer a sua campanha com aquele discurso dela a favor da população, a favor da integridade. E na hora do vamos ver, ela voltou para onde? Para o colo do PT. Mesmo sabendo de tudo que aconteceu no passado. Vocês me desculpem, mas nós não podemos apoiar pessoas que tanto mal fizeram ao Brasil. Nós não estamos aqui discutindo ideologia. Ideologia, cada um pode ter a sua. Você pode querer educar seu filho de maneira progressista e eu, que quero educar o meu filho de maneira cristã, devo respeitá-lo. Sabe por quê? Porque é o teu ponto de vista sobre o mundo. Contanto que haja integridade entre todos, tá tudo certo o caminho que você leva. A Simone Tebet enganou todo mundo, ela tá pagando o preço da arrogância dela e da falta de respeito pelas pessoas que votaram nela. E dessa forma, ela com certeza, ela não vai ter nenhum tipo de cargo importante. Aliás, eu desejo isso. A Simone Tebet é o tipo de político que nós não queremos mais no Brasil. É o político que fala uma coisa aqui na Câmara e que depois lá na frente faz outra. É isso que a gente não espera, então me desculpe, mas a Simone Tebet enganada, eu acho que não, mas ela acredita equivocada. Ou você que eu acredito, o Tomé falou, concordo com ele, a Simone não é uma política de primeira viagem, ela é bastante experiente, mas ela acreditou que teria algum espaço de visibilidade no governo do PT, e ela não vai ter, já está vendo isso, ela queria desenvolvimento, as brigas nos bastidores, ela pelo Ministério de Desenvolvimento. Por quê? Porque lá dentro abarca o Bolsa Família, dá uma grande visibilidade para quem estiver na frente daquela pasta. E o PT não bateu o pé e não cedeu isso. É a pasta que pode dar a reeleição. Eu preciso colocar a Deise nessa conversa. Então... mas só um minutinho, porque agora são 2 horas e 28 minutos, 14 horas e 28 minutos. Quero te colocar nessa seara que está sendo discutida aqui, porque você acha que ela tomou uma rasteira mesmo, ou no popular, ela levou um rodo? Não, ela levou um rodo, sim, mas eu acho que essa história da Simone Tebet, analisando do ponto de vista político, eu vou fazer uma análise um pouco diferente dos meus colegas aqui. Divida a tela, por favor, agora com o Tomé Abduch, minha produção, por favor. Não é nem tanto discordar do Tomé, porque eu acho que... Fernanda Telhado, o senhor tem alguma... Você quer discordar dela também ou não? Deixa ela falar, então. As damas primeiro. Mas então, o que acontece? A Simone Tebet, ela entrou na disputa política com uma característica que foi bem peculiar, né? Ela não tinha nem o apoio do partido dela, o MDB. O MDB. E, obviamente, que ela saiu da disputa muito maior do que entrou. Quando ela vai para a esquerda, que ela vai apoiar o presidente Lula, é aí que entra o meu ponto. Não discordando totalmente de nenhum de vocês dois, mas eu sempre vou puxar para esse lado como mulher, mas é o papel da mulher na política. A campanha de esquerda passou a campanha inteira falando que as minorias teriam voz de novo, e no primeiro momento, o primeiro anúncio do grande escalão do governo de esquerda que assume agora, as mulheres e nenhuma minoria estava presente, né? Então, o presidente Lula, o presidente eleito, ele foi muito firme para defender, por exemplo, o Haddad na Fazenda, que é o ministério mais técnico da esplanada, é o da Fazenda. Ele coloca o Haddad, que não tem experiência, defende isso, defende o Mercadante, que já teve um histórico
de irresponsabilidade no governo Dilma, que é muito forte, defende o mercadante no BNDES, mas não consegue defender uma mulher à frente de um ministério de poder. Então, esse é o ponto todo, assim, que eu analiso nessa história toda. Então, a campanha toda, ela foi feita muito para vencer e não para governar. E agora a Tebet vai ter que amargar aí qualquer coisa que signifique um politicamente correto. Mas eu sempre penso no estigma das mulheres na política, né? Quando elas tentam tomar esses espaços de poder, elas são normalmente delegadas em segundo plano. Então, só para não ficar na Simone Tebet, olha o que aconteceu com a Marina Silva, né? Agora, finalmente, deram o Ministério do Meio Ambiente para ela. Mas a Tebet está sofrendo o estigma de ser mulher na política. Eu não concordo. Desculpa. Tomé. Eu não concordo. Posso falar? Tomé, você vai terminar, porque eu sei que você vai falar pelo menos uns 3 minutos. Você vai falar. Eu vou deixar o Coronel Telhada, que vai ser mais sucinto nos seus comentários. Me perdoe, eu concordo e discordo com os amigos em alguns aspectos. Faz parte da democracia, né? Sim. Concordarmos e discordarmos, né? Discordar do Coronel não é pra todo mundo. Não, pelo amor de Deus, aqui eu sou um soldado. Não Estou brincando, Coronel. Fica à vontade. O que a Simone Tebet está passando é o que ela mesmo arrumou para ela. A política não aceita traidores. A realidade é essa. A pessoa tem todo o direito de mudar de opinião. Mas nós vimos lá no primeiro turno as críticas que ela destilou contra o Lula e contra o Bolsonaro. Foram críticas ferrenhas, mordazes, no meu entendimento, até muitas caluniosas. E contra o presidente Lula deixou bem claro o lado da corrupção, o lado do crime, enfim, fez uma série de acusações. E de repente, passando o primeiro turno, vem a varinha mágica e pum, a pessoa muda de opinião. O PT, como um macaco velho que é, lógico, vem comigo. Quem que não quer apoio pro segundo turno? Só se for um idiota. Todo mundo que falava mal de mim começou a falar bem, eu quero do meu lado porque vai me trazer voto. E o que interessa na campanha é voto, não tenha dúvida disso. Só que ela foi traidora, porque ela pôs uma posição perante a nação brasileira que ela tinha tal postura, que ela era a terceira via realmente, inclusive mais para a direita que para a esquerda, e de repente, descaradamente, ela muda de lado e aquela pessoa que ela chamava de corrupto, de bandido, ela passa a dizer que aquela pessoa é a única saída para o Brasil. Que é o amor contra o ódio, a frente ampla que você falou. Sim. Um monte de pessoa que falava mal um do outro, de repente se une para falar que aquele candidato é a salvação do Brasil e é o melhor para o Brasil. É lógico que o PT abraçou, ganhou o segundo turno, parabéns. Agora, velho, é geladeira. É geladeira, ninguém quer um traidor do lado, porque se ele traiu você, ele vai trair de novo. O traidor não trai uma vez só, o traidor trai sempre. Então, eu concordo que muita gente está torcendo para que ela não pegue nada mesmo, porque ela foi traíra. A realidade é essa, gente. E vai pagar pelo que falou. Então, não adianta, eu discordo com todo respeito, Deise, com todo respeito, que é da situação da mulher na política. Não, ao contrário. Ela, independente de ser homem ou mulher, a pessoa tem que ter caráter, tem que ter palavra. E quando ela foge dessa postura, ela paga por isso. Muita gente não sabe, mas dentro da política, apesar do que muita gente imagina, existe a situação do fio de bigode ainda, da palavra. Se você falou uma coisa, você tem que cumprir. Por isso que vocês estão falando do Haddad. Como é que ele pode brigar pelo Haddad? Como é que ele pode querer... Esses caras estão com ele desde o começo. Ele estava lá em Curitiba preso, e os caras falando, não, é golpe, é mentira, ninguém larga a mão, ele é santo, ele vai ser canonizado. E foram leais para ele. Ele está retornando a lealdade que eles tiveram. Ao traidor, bastidores e olha lá. Acabou. Não, eu preciso voltar a palavra para você, só para te fazer uma pergunta ou duas. Você realmente acha que ela foi traída ou que ela é uma traidora? Para deixar claro a sua opinião. Porque se Pergunta ela foi... de prova, hein? Porque se ela traiu quem depositou o voto nela, tentando trazer talvez novos rostos para a política, a galera queria uma face nova na política. E ela até então estava em cima do muro sem apoiar ninguém no segundo turno, ok? Esse era o retrato dela. E as criticando duramente. Mas de repente ela... Eu tô falando eu vou colocar no programa falando. Rapidamente, eu tô falando só com base nas pesquisas que foram feitas e nas pessoas que votaram nela, tá? Que se sentiram traídas. Então, no caso, ela traiu quem votou nela ou ela tá sendo traída agora por não receber um cargo? Posso ser cavalheiro e responder por ela? Não, cara, a direção tá aqui, ó. É a vez ela falar. Vamos lá, mas você vai ter seu tempo. Aumentou para 4 minutos seu tempo. Então, eles estão empoderados, né? Vamos lá. Eu não gosto, às vezes, de dar uma resposta muito curta para problemas que são tão complexos. Mas, no primeiro momento, obviamente, se a gente for analisar a campanha da Tebet, ela se apresentou como uma terceira via, ela se apresentou, sim, como algo novo, e é óbvio que ela decepciona quando ela apoia um candidato
candidato da esquerda. Então, nesse primeiro momento, sim, sem problema nenhum. Ela atraiu o eleitorado dela, porque era um eleitorado que acreditava na possibilidade de uma terceira via. Que eu acho a palavra traição muito forte, assim. Nesse segundo momento, ela é traída. Eu continuo acreditando nesse estigma das mulheres, porque eu vivi em Brasília há 10 anos, eu sei como que é isso. Mas a Simone Tebet também não é nenhuma criatura nova na política. Vamos lembrar que ela é filha do Rames Tebet, né? Então já começa por aí. Agora, tem um ponto que o coronel tocou aqui que eu acho que é fundamental a gente lembrar. Eu concordo, eu até escrevi alguns textos semana passada para alguns jornais falando justamente dessa necessidade do PT de fazer uma autocrítica e dele estar colocando à frente de ministérios aqueles companheiros do cárcere de quando Lula estava preso. A gente entende esse movimento, mas isso é errado. A partir do momento que o Brasil precisa, de novo, de uma tecnicidade. Quando o Lula coloca esses velhos companheiros em detrimento de outros que têm uma característica mais técnica, a gente tem, sim, um grande problema. Eu entendo o sentimento de lealdade nesse momento, mas não cabe, por exemplo, um Haddad na Fazenda ou um Mercadante que já teve tantos erros de novo no BNDES, de novo, né, num posto de destaque. A questão da Simone Tebet é que ela poderia fazer frente para o Lula. Agora, se tu for pensar num movimento bem pragmático, talvez o cálculo puro e simples que ele tenha feito, que a gente até já cogitou outras vezes, é que ela não tem tantos votos assim, não poderia fazer grande diferença no governo dele. Como ela oscilou ali, se apresentou primeiro como terceira via e depois apoiou, deixa de lado. É óbvio que existe isso, mas a gente não pode ignorar, sim, que existe o fato das mulheres na política. Agora sim, Tomé Abduch. Você tem 30 segundos. Não eram 4 minutos? Viu, Tomé? Olha, Deise, eu pacto muito, né, com as suas ideias, com tudo que você fala, e eu concordei com 99% de todo o seu discurso. A questão toda é a questão de gênero. Isso é uma coisa muito importante que eu queria poder esclarecer. Eu fui candidato agora. E eu vi a importância que se dá para as mulheres na política. A grande maioria dos candidatos masculinos estavam tentando encontrar candidatas mulheres para participarem da política, porque inclusive existe um percentual. Para tantos homens que se candidatam, deve haver tantas mulheres. Então, todas as portas são abertas para as mulheres. Até porque a mulher, ela é extremamente competente em tudo que faz. Mas eu não sei por que motivo, não há um número tão significativo de mulheres que queiram entrar para a política. Então, essa é a questão. Então, não é que a política feche as portas para as mulheres, a vida da mulher em Brasília é difícil. A vida em Brasília é difícil para todo mundo. Não. Agora, você pega, por exemplo, uma deputada como a Bia Kicis. Qual a dificuldade que ela tem? Ela está lá, firme, faca no dente, enfrenta todo mundo, tem a sua voz muito maior do que muitos homens que lá estão. Então, é uma questão somente de a gente poder convencer mais e mais mulheres a entrarem para a política. E vou dizer uma coisa, vai ser um bem tremendo para o país, porque onde tem mulher, o índice de corrupção é muito menor, a organização... A mulher é mais prestativa, atenciosa, responsável, tem um sentimento de poder cuidar da sociedade até muito maior do que os próprios homens. Então, eu só discordo nesse ponto. Nós temos que parar com esse negócio de tentar dividir o Brasil. A questão de gênero é uma questão somente de narrativas no Brasil. A política está aberta para homens, mulheres, transexuais, homossexuais e para qualquer um que tenha a vontade de ser um servidor público. Essa é a minha humilde opinião. Ok, eu vou passar. Ó, Coronel Telhada e Ricardo Boulos, essa... Só me permite o gancho claro, que o Tomé falou. Você já volta, tá? Não, o Tomé ele foi super correto, super lúcido nessa explanação, porque vocês não imaginam a dificuldade. Tem a cota de mulheres para ser preenchida nos partidos. Vocês não imaginam a dificuldade, Deise, que é para se conseguir mulheres para concorrer à eleição. Então, muitas vezes a turma fala há impedimento, há obstáculos. Não, eu acho que as mulheres elas são mais cautelosas, até pela própria situação da cautela da mulher feminina, mais sensata, mais ponderada. Então, elas pensam muito e muitas vezes não resolvem entrar nessa loucura que é a política. Mas existe a possibilidade igual para todos, não tenho dúvida disso. O problema é as pessoas se aventurarem, porque é uma aventura. Quem concorre a uma campanha sabe a dificuldade que é de expor. Você expõe sua vida, você expõe o seu futuro, porque você acaba se envolvendo em dívidas que muitas vezes você não tinha na campanha. É complicado, mas que existe oportunidade para todos, existe sim. Eu vou deixar a Deise fazer o comentário dela e depois eu te coloco na conversa também, tá bom? E você em casa deve estar adorando, né, cara, essa mesa mais quente da sua tarde. Deise, por favor. Olha, eu vou começar falando de um ponto de vista pessoal, mas, Tomé, eu discordo de ti porque tu tem uma visão diferente, porque
todos vocês que estão aqui na mesa, e eu tenho o privilégio de Mas sobrou até para mim agora? É. Mas eu tô aqui quieto na minha. Mas é um elogio. Ok, obrigado. Vocês todos são incríveis, são delicados com a gente. Toda mulher que vem aqui na mesa do Linha de Frente sabe disso, percebe essa diferença quando vocês estão coordenando a mesa. Tomé, tu sabe que tu é um querido, né? Então, a tua visão ela é muito diferente, mas não querendo de forma alguma menosprezar o que nenhum de vocês falou, assim, mas mulher na política é um negócio muito difícil. As vagas estão aí, mas o próprio histórico da política, ele é patriarcal e ele é machista, e isso acaba afastando. Tem uma cota para mulheres, tem verba do partido para mulheres. Que mulher que vai sobreviver num ambiente tão machista e tão poluído como esse? É difícil, é porque vocês são diferentes, Tomé. Assim, a tua visão ela é muito diferente, ela é muito respeitosa do que é a política. Mas quando tu tá lá dentro, realmente viver 10 anos em Brasília é uma coisa que ou tu sai com uma gastrite ou tu sai com uma úlcera, porque o machismo impera, o assédio impera, e a gente sabe que tem isso. Quando a mulher ela consegue finalmente adentrar os espaços de poder, ela normalmente é delegada para espaços femininos. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo da Simone Tebet, que queria o desenvolvimento social, porque tem o Bolsa Família, obviamente a gente sabe dos outros motivos que poderiam cacifar ela para 2026, mas quando tu entra para a política e tu consegue esses espaços de poder, normalmente tu é delegada para espaços que são uma extensão da tua casa, ou como cuidadora, ou numa comissão social, numa comissão de educação, nunca são efetivamente para aqueles espaços de destaque. E a gente sabe o que acontece com mulheres na política. É doloroso, por exemplo, tu aparecer numa televisão, numa entrevista, e as pessoas virem comentar que, sei lá, tu tá com uma camiseta diferente, ou o teu decote tá muito grande, ou tu tá muito loira, tá muito azul, tá muito verde. Isso acontece com mulheres e a gente não vê acontecendo com homens. Se uma mulher leva o filho dela para uma Câmara dos Deputados, ela é criticada o tempo inteiro. Se um homem faz isso no espaço de trabalho, tudo bem, ele está ajudando a mulher em casa. Então, não é a mesma coisa ser mulher na política do que homem. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Só um minuto, Tomé. Deixa eu só falar uma coisa em cima do que ela falou, porque nós tivemos aqui no Brasil Dilma Rousseff, que foi talvez um símbolo para a mulherada do Brasil e do mundo. Ela foi nossa presidenta, vamos colocar dessa forma, ok? E ela não soube aproveitar a chancela que foi dada a ela para ser um símbolo das mulheres no governo. Pelo contrário, ela foi uma catástrofe. Não só para nós homens, como cidadãos, mas para as mulheres também. Porque a corrupção chegou não só na parte masculina, mas também da parte feminina. Talvez ela tenha fechado, e você sofre com isso. Eu não discordo disso. Talvez ela tenha fechado uma grande porta, uma grande janela para isso. Eu queria... Só um minuto, seu coronel. Desculpa, caiu meu ponto aqui. Opa, isso é importante. O que acontece? Ela chegou à presidência da República. Inédito no Brasil. O mundo estava batendo palma para isso. E o que ela fez? Ela pegou a oportunidade que ela teve de ser a grande figura feminina e jogou no esgoto. Pessoal, eu acho o seguinte, olha, deixa eu só falar uma coisa. Eu acho que o que a Deise colocou aqui é muito importante, porque nós pensamos como homem, é simples. Sim, na realidade claro. É essa. A minha filha Juliana, que está nos acompanhando aqui hoje, enquanto a Deise falava, ela ficava assim, ó. Tudo que a Juliana, porque a Juliana, ela também é defensora nesse aspecto e às vezes ela me abre o olho para as coisas que eu não vejo como homem, porque para nós não somos, por exemplo, criticados por causa de uma blusa que nós usamos, nós não somos criticados por causa do cabelo que nós usamos, ou porque a gente às vezes, numa brincadeira, você fala uma palavra mais pesada, um palavrão, por exemplo, às vezes sem querer, você fala, ainda mais gente que é polícia, tem muito essa mania, e tudo bem, passa batido. Se uma mulher fala isso, ela é arrebentada na rede social. Sim. Fora os termos que eles usam para as mulheres, né, filha? Na rede social. Eles pegam e usam termos para uma mulher que te chamar você de canalha tal, e ofende. Lógico que ofende. De bandido, nós não somos bandidos. É lógico que ofende, mas eles usam termos para as mulheres que ofendem a moral feminina, a moral da mãe, da filha. Então, Coronel, realmente a exposição da mulher na política, a participação é terrível. Só rapidamente. Sou obrigado a concordar com você. Rapidamente, eu vou passar a palavra para você. Mas assim, que bom que você está tendo a oportunidade de relatar isso e até fazer um pedido para essas mulheres conscientes se integrar mais à política. Porque falta, segundo os nossos parlamentares aqui, ou candidatos, você vai assumir primeiro. Parlamentar. Já é diplomado. Já é diplomado. Vamos lá, Ricardo. Vamos lá. Eu acho que tem muita verdade no que a Deise falou, e também não deixa de ter aqui, o Tomé falou que mulheres têm... Isso está acontecendo, pessoal, porque a mulher vota
têm o direito de votar há menos de 50 anos, se eu não estiver enganado. Desde 1934. Olha só, então, ou seja, de lá para cá nós temos um processo de evolução. Isso acontece gradativamente, lentamente. Hoje nós temos mais mulheres na política do que tivemos no passado e vamos ter amanhã mais mulheres na política. Acho que a Dilma é um exemplo, como foi colocado aqui, um exemplo ruim, porque foi uma presidente ruim, independente do gênero, assim como o segundo mandato do Lula foi ruim, e imagino que esse também tem grande potencial de ser. Então a gente não tem que entrar nessa guerra de gênero, concordo com o Tomé, mas sim as mulheres precisam ter cada vez mais participação na política, porque isso é muito recente. Se a gente pegar o direito a voto desde 37, como o Coronel me ajudou, 34 me ajudou aqui, obrigado, Coronel, é muito recente. Então é um processo evolutivo e algumas políticas públicas que estão acontecendo, como ter a cota, a chamada cota das mulheres, tem que ter 30% de qualquer sexo, mas como a mulher, quem tem menos participação, acaba sendo da mulher, uma coisa que o Tomé não falou, mas que é verdade, a mulher também tem mais verba. Os financiamentos públicos, a mulher tem um pedaço maior com o objetivo de estimular cada vez mais mulheres. Então, mulheres, venham participar da política, sim, que é um ambiente complexo, que é um ambiente pesado, e muitas mulheres também não querem se envolver com esse ambiente, talvez por uma questão cultural ou não, mas não querem. Então, a mulher tem que vir para poder abrilhantar a política brasileira. Eu acho que aqui tem verdade nos dois lados. Não, olha, mas eu quero dizer uma coisa, Deise. Primeiro eu queria dizer a admiração, né, que eu tenho por você, eu tenho certeza que a grande maioria dos nossos ouvintes tem por você ser uma grande representante das mulheres no país. E uma vez que você colocou, e eu estou aqui para ouvir, uma vez agora parlamentar eleito, eu preciso ouvir. Eu estava indo por uma ótica, que era a ótica da oportunidade. Você está indo por uma ótica que é a ótica do respeito. E realmente falta muito respeito. A mulher deve se vestir do jeito que ela quiser, ela tem que ser respeitada. Ela pode tomar as ações, pode levar o filho, ela pode ter qualquer tipo de postura, sendo posturas íntegras, respeitando a casa, né, que seria a LESP ou a LERJ ou qualquer uma das outras câmaras no país inteiro, ela tem que ser respeitada e ponto final. Então eu vou dizer aqui publicamente, em cadeia nacional, que eu vou me tornar um grande defensor para que as mulheres possam ser respeitadas, que isso é o papel de qualquer grande homem. A mulher tem que ter liberdade sim de trabalhar, tem que ter oportunidade igual ao homem, tem que ganhar exatamente igual ao homem. O que me desconforta muito é quando se fala de maneira ideológica, aquelas tais feministas que se colocam de uma forma ideológica que não tem nada a ver com a maneira que você está colocando. Então aqui o meu respeito, a minha admiração e tenho a certeza que a gente vai trabalhar por isso. Ótimo, eu vou terminar essa pauta aqui, mas eu ainda quero, eu comecei com ela e vou terminar com ela, tá? Só faço um negocinho aqui, olha, só te cortando, a deputada Edna Macedo, nossa amiga da Assembleia, está nos parabenizando aqui e diz o seguinte: todos querem as mulheres para disputar, mas ninguém quer investir nas mulheres. Então, realmente, obrigado, Edna, tamo junto, desculpa. Dona Edna. Edna Macedo. Dona Edna Macedo, um beijo pra senhora. Por que você acha que falta mulheres assim? Você acha que elas já entendem esse cenário dentro da política? Eu vou terminar e eu vou mudar de pauta. Depois da sua resposta, a gente troca. Porque, justamente por causa disso que eu estava falando, é um cenário machista e muitas vezes ele é violento, ele tem assédio contra as mulheres. Então, no momento que tu entra na política, ou tu não dura muito, ou tu sai. É muito difícil tu sobreviver nesse espaço. É um espaço machista. Desde que a política é política aqui no Brasil, né? A gente tem esse clássico coronelismo inchado, né, da política sendo um sistema patriarcal, né? E aí entram todos esses problemas. A mulher, ela é sempre vista como um ser à margem na política. Então, é muito difícil que a gente tenha as motivações. E o que a Edna falou aqui é muito verdade. Pro politicamente correto serve, mas na hora de investir, deixa ela ali numa comissão que não tem tanta importância, né? É verdade.